Bom dia, mais um dia que nós estamos aqui, né? Já chamou Jesus para tomar um café com você hoje, né? Já chamou Jesus nesse dia de hoje, já convidou Jesus para os seus afazeres, já convidou Jesus para caminhar com você e te conduzir nesse dia abençoadíssimo, né? Mais um dia começando, mais uma oportunidade, né, de estar na presença do Senhor, né? Glorifique ao Senhor porque Ele te deu o fôlego de vida. O Senhor está cuidando de você, cuidando de tudo que você precisa, né? Então nós temos a oportunidade, né, mais um dia, de estarmos caminhando com o Senhor Jesus, né? Estarmos glorificando o nome do Senhor Jesus. Bom dia, Eliane, tudo bem? E nós estamos aqui para a glória do nome do Senhor, né? Nós sabemos que nosso Deus, Ele é fiel, nosso Deus tem nos guardado, nosso Deus tem nos direcionado, né? E é um presente, né? Estar aqui todas as manhãs, eu falo que para mim é um presente, né? Podendo falar mais da palavra, né? Um pouquinho da palavra do Senhor e caminhando com o Senhor Jesus, né? Dia após dia, né? Já tá de posse do seu cafezinho? Aqui tá meu cafezinho. Aqui tá meu cafezinho, a palavra, né? Devocional sem Bíblia, né? Não é devocional, né? Não tem como você estudar a palavra, né? Sem a Bíblia, não tem como. Então eu venho convidar você, né, para estar participando, né, e receber do Senhor, né, aquilo que o Senhor nos entregou nessa manhã. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida, que está aqui logo cedinho, né? Deus, Ele vem abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, abençoar a sua família. Bom dia, Dani. Bom dia, pessoal também da rede vizinha, do Tic Tic. E assim nós vamos caminhando, né, para a glória do Senhor, mais um dia com o Senhor, né, nos trouxe com saúde, né, com fôlego de vida, para que nós venhamos glorificar o nome do Senhor Jesus. A palavra que o Senhor Ele trouxe no meu coração, né, alegrou muito meu coração, porque nós vemos, ontem nós estávamos falando, essa semana nós falamos muito do emocional, nós estamos falando sobre cura emocional, nós estamos falando sobre cura interior. Pai Senhor, pastor Rafael, bom dia. Essa semana nós falamos um pouco sobre isso, né? E hoje o Senhor Ele me deu uma palavra, essa palavra vai de encontro, tudo que o inimigo quiser criar na nossa mente, trazer na nossa mente, para que nós venhamos pensar que nós somos esquecidos, né? Essa palavra ela vem derrubando todas as mentiras, né, que o inimigo ele tenta lançar sobre a nossa vida, né? Nós sabemos que nós vivemos em um tempo difícil, né, a qual nós vemos muitas coisas acontecendo por causa da palavra, pela palavra, estão se cumprindo. Veremos mais coisas ainda, né? Bom dia, Gabriel. Nós estamos aqui louvando e engrandecendo o nome do Senhor porque nós vemos que as coisas estão se cumprindo, mas nós estamos caminhando com o Senhor Jesus, segurando na nossa mão. Bom dia, Maria Tereza, paz. E nós precisamos muitas vezes orar ao Senhor para que nós não venhamos nos perder no meio de tantas coisas que nós temos visto, né? Se você parar para observar, né, as coisas que nós temos visto acontecer, nós vamos entrar num ambiente de dúvida, né? Se você parar para observar com olhos humanos, muitas vezes nós entramos num ambiente de dúvida. E nós olhamos e falamos, meu Deus, será que isso está acontecendo mesmo? Sim, muitas coisas ao nosso redor estão mudando, outras coisas vão mudar, né? Porque é necessário que aconteça dessa forma para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Nós estamos próximo, né? Nós estamos próximo do tempo a qual a palavra diz, o próximo tempo do fim. E para que nós não venhamos ficar perdidos no meio de situações, perdendo nosso propósito, perdendo, né, colocando nossa mente, né, em coisas que são infrutíferas, né? Então nós colocamos diante do Senhor Jesus e Ele vem limpar a nossa mente. Pois é, Ele falou, você conseguiu começar às 7 horas. Alguma mudança teve que ser feita aqui, drástica, né, para conseguir, porque a parte da manhã aqui é complicada, mas o Senhor vai dando vitória. Vamos na palavra no livro de Romanos, capítulo 8, né? Vamos continuar falando sobre a nossa identidade. Nós precisamos resgatar a nossa identidade no Senhor Jesus. E não tem coisa melhor do que a palavra de Deus para nos ensinar o nosso lugar e o lugar do Senhor. Quando nós entendemos o nosso lugar e o lugar de Deus, né, a gente frutifica. A palavra de Deus vai dizer, ó, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja,
O inimigo, ele não tem como trazer sobre você condenação se o próprio Jesus, ele te justificou, se o próprio Jesus limpou você, se o próprio Jesus é o próprio Deus que caminha com você, te cerca por detrás, por diante, te justifica de todas as coisas. Então, quando o inimigo vier tentar lançar dados inflamados sobre você, nós estamos livres dessa condenação, porque o Senhor Jesus, ele alcançou na cruz para nós um direito, uma herança, a salvação. E o que o inimigo ele quer tentar? Ele quer tentar tirar de você a sua identidade, ele quer fazer você esquecer quem é você, qual o seu propósito, de onde você veio e para onde você vai. Quando nós perdemos isso, né? Quando nós ficamos com o nosso emocional abalado, quando nós ficamos com o nosso emocional perdido em muitas informações e muitas coisas que vai tirar, né, o nosso foco, que é Cristo, nós começamos a andar tateando como se estivesse no escuro. Mas essa palavra aqui, quando ela vem dizer, né, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Se você está em Cristo, o que a palavra vai dizer? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Se você está no Senhor Jesus, você é nova criatura. Você é uma pessoa a qual o Senhor Jesus, ele resgatou, ele livrou das cadeias do inferno, dos laços de morte, limpou você. É como se você andasse... bom dia, Tatiana, Pai Senhor. Como se você andasse num caminho de sujeira, com as vestes sujas. De repente você chega ali como filho pródigo, é recebido pelo pai, né? Há um anel que é colocado no seu dedo, um banquete é preparado e coisas maravilhosas o pai começa a trabalhar. É assim, gente, é assim que ele faz. Então nós não temos que colocar na nossa vida coisas que o Senhor Jesus já tirou. Deus, se ele já arrancou a depressão, se o Senhor Jesus já arrancou a dor no seu coração, no seu íntimo, não vá em lugares que vai trazer condenação sobre a sua mente. Não fica caminhando em lugares, quando eu falo lugares, eu não falo de lugares físicos só, eu falo de lugares espirituais. Muitas vezes o Senhor Jesus nos limpa, nos livra, arranca a nossa vida de coisas terríveis e nós ficamos mantendo pensamentos ali. Quando eu falo de lugares, eu falo onde o seu pensamento é você que conduz ele pelo Espírito Santo. Quando você deixa o seu pensamento, né, ser conduzido pelo Espírito Santo, você não há necessidade de ficar lembrando o que a palavra vai dizer. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo, é novo tempo. Você está no Senhor Jesus, é um novo tempo. Você recebeu do Senhor Jesus algo que só Ele poderia fazer na sua vida. Então é um novo tempo, é uma nova época. Nós não precisamos ficar cultivando coisas que o inimigo trouxe. O inimigo trouxe isso na minha vida. Eu fui rejeitado, eu fui abandonado, Você foi, mas não pelo Senhor Jesus. Você foi deixado, mas não pelo Senhor Jesus. Você pode ter sido pisado, né? Você pode ter sido massacrado, não pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele tem prazer em alegrar o seu coração. Ele tem prazer em ser glorificado através da sua vida. Não caminhe por áreas que já te trouxeram dores. Às vezes nós cultivamos coisas na nossa vida, Deus traz cura para a nossa vida, Deus traz limpeza para a nossa vida espiritual, Deus trabalha na nossa mente, cura a nossa mente, e muitas vezes nós ficamos lembrando de coisas que já acabaram, já se passaram. E aquilo começa a trazer o quê? Traz um peso no meu coração, traz um peso no seu coração. E isso muitas vezes vai adoecendo o quê? A nossa mente, que é o que nós estamos falando do emocional essa semana. Eu não planejei, né, que a gente falaria a semana sobre emocional, mas assim conduziu o Espírito Santo, porque é Ele que conduz essa live, é Deus que conduz essa live. E o Senhor falava comigo, filha, você vai ficar maravilhado com a palavra de hoje, porque eu amo essa palavra. Eu sou apaixonada pela palavra de Deus, né? Tanto é que se for gravar algo para mim, é totalmente sem... é uma dificuldade tremenda. Para o Senhor, não. Se o Senhor falar comigo, faz isso. Para o Senhor eu tenho amor em fazer. Eu amo muito falar da palavra de Deus. Porque é o que transformou minha vida. O Senhor Jesus, ele me tirou de um tremendal de lama, arrancou, né? De algo terrível na minha vida, o Senhor Jesus transformou, né? E essa semana falando do emocional, por quê? Tem muitas vezes que nós vamos à igreja, bom dia, Regiane, paz do Senhor, nós vamos para a igreja, nós buscamos, nós pedimos, sim, nós congregamos, que é o nosso dever,
Mas e o seu emocional? Como que você tem tratado ele? Você tem cuidado da sua mente? Você tem cuidado? Você tem dedicado um tempo para cuidar de você, cuidar da sua mente? Porque é necessário. Aqui a palavra de Deus vai dizer no livro de Romanos: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você está ligado na videira, você está ligado na videira que é Cristo, você está com o Senhor Jesus. Não deixe eventos de acusação vir sobre a sua vida. Em dias difíceis, né? Parece que começa uma coisa a dar errado e em volta tudo vai começando a dar errado. Mas não, o Senhor Jesus, ele quer trazer palavra de vida, fôlego de vida. Ele tem para você a esperança de um tempo novo, de um tempo diferente. Não é porque nem tudo está do jeito que você quer agora que as coisas vão ficar assim. Não, às vezes sim, é necessário passarmos por algo, mas tudo tem um propósito. Há um propósito. Vou tomar um cafezinho. E às vezes a gente fica ali, meu Deus, mas a mente, o nosso emocional, nós precisamos trazer ele diante do Senhor Jesus. Também precisa ser curado. Você passa por coisas na sua vida, eu passo por coisas na vida, que impacta tanto, igual eu falei de rejeição essa semana. A rejeição foi algo que me assombrou a ponto de quê? Tentar suicídio 4 vezes. Ninguém tenta suicídio porque ele tá brincando e quando você tenta suicídio, você na verdade não quer morrer. Você quer dar um fim nos problemas, que é o que aconteceu comigo. Você não quer morrer, você não quer a morte, você quer acabar com a rejeição, quer acabar. A rejeição era o fundo de tudo que acontecia na minha vida. Você quer acabar com a rejeição, você quer pôr um fim naquilo, mas você não sabe o que vai fazer, o que você faz, vai lá e tenta suicídio, né? Eu me lembro, recordo muito bem de chegar terrivelmente no hospital várias vezes, e aquilo começou a trazer doenças físicas. E muitas vezes coisas que até às vezes nos exames não apareciam. E o emocional nosso, quando ele é abalado, é isso que acontece. Mas hoje, para a honra e para a glória do Senhor, eu estou aqui para falar que se eu tenho vencido, você também pode vencer. Por quê? Porque eu tenho vencido por causa da palavra. A nossa vitória concreta mesmo é quando nós estivermos na glória, quando nós fomos transformados em corpo glorificado. Ainda não é aqui, né? E vamos prosseguir na palavra, né? No versículo 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, ou seja, ele se fez maldição por nós. Bom dia, Bia, paz Senhor. Ele se fez maldição por nós. Né? Jesus se fez maldição por nós. Ele foi pendurado no madeiro. Ali ele foi arrancando tudo que pesava sobre a minha vida, sobre a sua vida, ainda que eu não tivesse nascido, que você não tivesse nascido. A Tati falando, seu semblante transformou, você ficou muito mais bonito hoje em dia. Era terrível mesmo, porque uma pessoa só em dor e choro, né? Você foi muito forte, graças a Deus. Não, é Deus mesmo, Eliane, porque quando o Senhor Jesus entra, o mal ele tem que sair. Tem duas opções, né? Ou a gente vai sucumbir, crer naquilo que está acontecendo, na mentira do inimigo, ou você vai pegar o que você vai fazer com aquilo que te fizeram, né? Eu já vi essa frase na internet uma vez e meditei muito nisso. O que você vai fazer com aquilo que te fizeram? Ou você vai pegar e colocar aquilo e virar ódio no seu coração, ou você vai andar com o Senhor e caminhar com Ele e crer e viver e vencer, né? Aqui quando a palavra fala, né, nós somos, a lei ela pesava, a lei pesava, e o Senhor Jesus, ele disse, eu não vim revogar a lei, eu vim para cumprir, né, mas ele se fez maldição, Jesus foi o cordeiro, ele foi o sacrifício, né, o véu do templo se rasgou ali, quando Jesus, ele foi pendurado no madeiro, e você teve livre acesso ao Pai, eu tive livre acesso ao Pai, sem merecimento algum. Não é por merecimento, é porque o Senhor Jesus, ele veio para te resgatar de um tremendal de lama, né? Nós vivíamos como ovelhas desgarradas, perdidos, sem condições alguma de conseguir fazer algo, né, que pelo menos aproximasse, né, do que nós temos hoje, que é a graça do Senhor Jesus. Não tinha jeito para mim, não tinha jeito para você, não tinha jeito para nós, porque nós estávamos o quê? Carregando o peso do pecado. E quando Jesus ele vem sem pecado nenhum, ele assume a sua dívida, paga a sua dívida e você é livre, é liberto.
O mínimo que você pode fazer é cuidar da sua mente e deixar ela inteirinha para que você venha entender que o sacrifício de Jesus na cruz, ele não foi pouca coisa, não. Ele não foi por acaso, não. O Senhor Jesus Ele veio, ele me deu vida e vida em abundância, mas algumas coisas na minha vida não estão prontas. Com certeza não, porque senão, quando vier o Senhor, nós não teríamos fé. Se a gente tiver tudo na nossa mão, a gente para de buscar, a gente para de fazer a nossa busca com o Senhor, a gente vai voltando para trás. É assim que a gente faz. Nós somos carnais, nós somos assim. A nossa carne, o Espírito de Deus, ele milita, né? O Espírito Santo milita ali contra a carne, né? E o Espírito de Deus, quando veio sobre o homem, quando ele trouxe sobre o homem, né? Ali, manifesto o poder do Senhor sobre a nossa vida, ele muda o nosso caráter. O Espírito de Deus muda o nosso caráter, né? O pastor Rafael está falando, a graça nos transforma, a verdade nos liberta. Esse é um dos benefícios do Calvário. Nós somos livres, você é livre. Você é livre, o Senhor Jesus te fez livre. E Deus quer que você seja abençoado de uma maneira, eu falo que a ponto de quebrar todas as cadeias que prendem a sua mente para você vencer, para você seguir em frente. Se é algo que você precisa na sua vida financeira, que o Senhor Jesus ele vai te dar graça para conseguir. Se é algo que você precisa na sua saúde, o Senhor Jesus vai te dar graça para conseguir. Meu esposo chegando de carro, meu cachorro dando show. É sempre assim, sempre que a gente sai, eu chego, ele fica ali, ó, latindo. Então nós precisamos entender que o Senhor Jesus nós precisamos abrigar dentro do nosso coração a certeza. Deus te chama de quê? Coroa da criação de Cristo. Gente, isso não é pouca coisa, não. Aí você vai ficar, mas eu passei por isso e aquilo, e aqui passou, você venceu. Tem uma amiga minha que é um testemunho tremendo, a Regiane, não sei se ela tá aí na live. Gente, eu olho pra vida dessa mulher e falo, Deus, o Senhor, ele é maravilhoso, Deus segurou essa mulher de todas as formas. Ela tem um testemunho tremendo. E olho pra ela, e assim, não só por dentro. Deus trabalhou na vida dela por dentro e Deus trabalhou na vida dela por fora, porque a mulher é impecável. E assim, sofrimento? Sim, teve dificuldade? Teve dificuldade. Mas o Senhor Jesus fez ela superar e vencer. Porque é assim que nós caminhamos. É assim que nós caminhamos. Aí ela tá ali. Então é assim. Muitas vezes nós olhamos para trás e ficamos remoendo. Jesus já te livrou desse deserto. O Senhor já arrancou você dessa situação. Jesus ele veio para te trazer vida e vida em abundância. Para de remoer coisas que ficaram lá atrás. Mas o meu pai, mas a minha mãe. Gente, isso é passado. Mas ele fez. Sim, nós temos facilidade em caminhar por caminhos que Deus já nos livrou. Nós temos uma facilidade em voltar nesses caminhos, às vezes na nossa mente, que é a coisa mais fácil que tem. Você tá ali de boa, tranquilo, de repente você começa a lembrar, o inimigo começa a soprar e começa a vir aquele sentimento. Não, o Senhor Jesus fala o quê? Aquele que está em Cristo, nova criatura ele é. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Como assim os que estão em Cristo Jesus? Aquele que vive com Cristo, permanece com Cristo, vive do jeito que o Senhor tem falado na palavra. Aquele que entregou a sua vida, é como se você fizesse uma procuração. Você fez uma procuração ali, meu filho, acabou, passou sua vida na mão do Senhor. E Ele peleja por você, Ele guerreia suas guerras, Ele vai à sua frente. Então nós não podemos ficar cultivando mágoa, dor, isso mata. E dá ruga também. Da ruga. Deixa a gente triste, anda cabisbaixo, entendeu? A gente só fica olhando pro que passou. E quando a gente anda olhando só pro que passou, você não alcança o que está à frente. Você não consegue avançar, né? Palavra poderosa. Pois é, Tati, eu recebi no meu espírito essa palavra com muita alegria, né? Então você não avança, porque você só fica lembrando do que te fizeram, do que te doeu, do que massacrou, e você não avança. Então, quando você para de olhar para essas situações difíceis, o que vai acontecer? Você vai conseguir olhar para Jesus. Não tem como. Ou a gente olha para Cristo ou a gente olha para situações adversas. Mas aconteceu. Aconteceu. Deus já livrou, Ele já curou. Ele te deu força e resistência para você seguir em frente com o Senhor Jesus. E é assim, é bom que seja assim. Por quê? Porque senão nós não teremos testemunho. Como que eu vou pregar vazia da graça de Deus, né? E vazia de testemunho. Por que eu falo vazia da graça? Porque enquanto eu não entendo a minha identidade no Senhor, eu só leio a palavra, mas eu não coloco em prática, eu ainda não alcancei no meu coração. Deus já entregou a graça, mas eu ainda não tomei posse. E por muito tempo eu andei assim, né? Por muito tempo eu andei assim. Às vezes Ele entrega, mas a gente não toma posse.
O Senhor Jesus entrega, mas a gente não toma posse. O Senhor Jesus fala que, olha, eu vim para te trazer vida e vida em abundância. Olha, eu vim para libertar você desses sentimentos que são prisões na sua vida. E a gente fica ali mantendo, remoendo ali, mordendo aquilo toda a vida. E Deus fala, solta, liberta, sai disso. É vida nova, é tempo novo, é vida diferente. Você chegou até aqui, você veio, você caminhou até aqui. Pai, Senhor, irmãos, bom dia. Então, muitas vezes tem coisas que nós mantemos na nossa vida, a gente fica remoendo, fica guardando, fica levando aquilo pro coração. E aí o que vai acontecendo? Vai trazendo no nosso emocional um peso e muitas vezes esse peso chega sim no nosso físico. Por quê? Porque, gente, nós precisamos todos os dias trazer o nosso emocional, o nosso físico, o nosso espiritual, todos os dias diante de Deus. Eu duvido que você está só com o cafezinho que você tomou antes de manhã. Duvido. Só se você tiver num propósito poderoso, aí eu creio. Mas eu duvido. O café que você tomou ontem, pela manhã, né? Você está tendo que tomar ele hoje de novo. Você tem que almoçar hoje de novo. Você precisa hoje de novo, né? Se alimentar. Então assim é a nossa vida espiritual. Nós precisamos todos os dias. É renovação da mente no Senhor. É renovação da mente no Senhor, né? A Regiane está falando, né? Viver com Cristo é ter lutas todos os dias, tudo para fortalecer nossa fé. Verdade, fortalecer a nossa fé. Nunca vai faltar um perturbador se a gente viver voltado para ouvir as críticas, nunca vamos sair do lugar, é verdade. Não, sempre vai ter alguém para falar. Se você está pregando, vai ter alguém para criticar. Se você estiver no mundo, alguém vai falar. Se você estiver fazendo algo para o Senhor com amor, vai se levantar, vai ter, sempre vai ter. E eu não me preocupo com essas coisas, porque quando você é curado, quando o seu emocional ele é trabalhado no Senhor Jesus, você não preocupa com ninguém não, gente. Não preocupa, o que vão falar, o que vão dizer. Isso aí, conversa com minha mão aqui, isso é só um detalhe. Porque o prazer do Senhor é que te vá bem em todas as coisas, né? Diz a palavra. E nós prosseguimos aqui, ó, no versículo 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, né? Os preceitos que foram ditos ali na lei se cumprem em nós e nós vamos fazer o quê? Andando em Espírito. Naqueles que andam em espírito, não andam sobre o pecado, né? Porque nós sabemos que aquele que obedece o Senhor, ele não tem julgo nenhum, não tem nada sobre ele. Aquele que obedece a palavra, ele anda livre, ele pode andar de cabeça erguida. Então não tem lei que prende ele mais, porque ele já foi liberto pela cruz e ele anda nos caminhos do Senhor, né? Então a palavra aqui, ela vai dizer no 5, ó. No 4 ainda, mas segundo o Espírito, porque os que inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Olha só, você ainda vai ficar aí pensando coisa ruim, difícil que você viveu, você vai ficar remoendo aí depois da palavra? Não tem como. A irmã Elza falando, é isso que eu falo. Nós vivemos com Cristo, é luta todos os dias. As pessoas acham que viver com Cristo é só alegria, que não, né? Ele nos faz vencer, é verdade. Não é só luta, tem felicidade, também tem. Mas precisamos passar por situações, nós somos provados para sermos aprovados. E prova, gente, na prova, nem na escola, nem as crianças não gostam. Imagina a nossa vida, né? Nós não estamos preparados para essa conversa, mas ela é necessária. Nós não estamos preparados para isso, mas é necessário que seja assim. Por quê? Porque o Senhor Jesus vai nos aperfeiçoando. Ele vai colocando ali, vai adornando a vestimenta da noiva. Você é noiva de Cristo. O Senhor Jesus te chamou, Ele te conduziu a um caminho novo, a qual nós sabemos onde nós estaremos, nas bodas com Cristo. Então, todos os dias nós somos aperfeiçoados. Mas como você vai chegar, né? Como você vai chegar? Como aquelas virgens que não levaram azeite, né? Ali, para aquele momento, todas elas dormiram. Mas teve algumas que, né? 5 delas não tinham azeite. Então, é individual. A minha busca, a sua busca é individual. Nós precisamos andar com o Senhor Jesus em novidade de vida. Nós precisamos ter azeite reserva. Nós precisamos todos os dias ter azeite reserva no momento de dificuldade. Se você tem azeite reserva, Satanás não vai conseguir cirandear na sua mente para tentar te destruir, porque o Senhor Jesus está lá para te guardar. Se você honra o Senhor Jesus com tudo que você tem, né? Eu não falo, Pai, Senhor, Mabel, bom dia. Eu não falo honrar, você honra o Senhor com os seus bens, né? Não é só isso.
Se não for para entregar o Senhor com amor, nem entrega. Porque, né, a palavra de Deus fala, Deus ama quem dá com alegria. Mas não é de oferta que nós estamos falando. Nós estamos falando de entrega da nossa vida, da nossa mente. Entrega para o Senhor esse peso, esse cansaço, essa dúvida, essa dor. Porque nós não andamos mais segundo a carne. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Se você é nova criatura, você não fica remoendo o passado. Você não fica remoendo o que te fizeram. Você não fica remoendo aquele momento difícil, a qual, tiraram isso de mim, tiraram aquilo de mim. Sim, mas se você está no Senhor, você pode ter certeza. O que Deus faz? Ele faz o que ele fez com Jó. Jó, ele perdeu tudo porque o inimigo olhou um belo dia para ele, né? E tipo assim... Deus falou assim, Deus ele tem o prazer, né, de nos revelar, né, de mostrar. Deus tem prazer, nessa palavra eu consigo entender que Deus tem prazer, ele se alegra, igual a gente com os nossos filhos, a gente olha e fala assim, olha, aquele lá é meu filho. A gente é assim, Deus também. Deus olha e fala, você viu meu servo Jó? De onde vem, Satanás? De rodear a terra, ou seja, de andar à toa, ser desocupado, né? E ele fala, viu meu servo Jó? Ou seja, quando ele fala, viu meu servo, eu imagino, né, Deus enchendo o peito e falando, viu meu filho, você viu meu servo? Aquele que me ama, aquele que guarda os meus mandamentos, você viu? Deus já sabia que o inimigo ia tentar contra ele? Claro que sabia! Ele sabia, porque ele é perturbado, Deus sabia que ele ia se levantar contra ele. Mas o que Deus sempre sabe? Deus sabe o final da história. Deus sabe o final da sua história, o final da minha. Deus sabe tudo que vai acontecer, mas ele sabe que no final é vitória. Ele não olha para a nossa situação como nós, porque a gente olha e fala, meu Deus, está dando tudo errado. Ai, Senhor, está tudo aqui, ó, não sei o que vai acontecer. Deus não. Deus está olhando e falando assim, você vai ver o que eu vou te entregar. Você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Enquanto a gente está olhando o que está dando errado, Deus está vendo o testemunho. Deus está vendo o testemunho. Quando o inimigo se apresenta ali, né? De certo que ele já tinha visto Jó. E ele lança ali algo, né? Né? Como se Deus, né? Claro, se eu dar tudo para ele, basicamente isso que o inimigo falou. Só que ele prova, Deus permite, né? Ele só não toca na vida dele, né? Tocou em tudo. O homem fez o quê? Permaneceu fiel ao Senhor. Como que estava a mente desse homem, gente? Como que estava a mente dele para passar aquilo tudo crendo? Nós sabemos que ele entra naquele processo de um jeito, mas ele sai totalmente diferente. Antes eu conhecia Deus, já ouvi falar, mas agora eu conheço Deus face a face. É para isso que nós passamos certas coisas, entendeu? E eu não tô aqui ficar super valorizando cativeiro, já falei isso, mas o Senhor Jesus, ele quer tirar você dessa situação para a glória do nome do Senhor. É para isso que o Senhor Jesus faz, para que o nome dele seja glorificado. E é excelente que seja dessa forma, né? O pastor Rafael está falando, quando andamos com Cristo, até o que era para dar errado passa a dar certo, é verdade. Tem coisa na nossa vida que o inimigo, ele traz aquilo. E se você olhar o projeto, ele é totalmente torcido e parecia que realmente ia dar errado. Deus entra e faz o quê? O Senhor fala assim, não, aqui essa história aqui eu vou pegar e eu vou fazer um testemunho. E ele cria um testemunho. Ele cria um testemunho. Por quê? Para que o nome dele seja glorificado, para que outros vejam e venham temer o nome do Senhor. Então nós não andamos segundo a carne mais, nós andamos segundo o Espírito. Mas isso não é só para você pensar acerca do pecado que você vê, né? Que tem coisa, ninguém tropeça em montanha. Tem pecado que é evidente, você não vai cair. Mas as raposinhas, o sofisma, os lugares na mente que o Senhor já arrancou você e você vai lá atrás levar. Eu tô falando da mente, eu tô falando emocional, eu tô falando de cura emocional. Aí você vai ficar vagando, andando em lugares que Deus já te livrou, já te arrancou. E lugares físicos também. Tem lugares físicos que o Senhor Jesus não vai permitir que você vá. Ele já tirou você de um ambiente terrível, ele já arrancou você, ele não vai permitir. Deus vai chegar um tempo na nossa vida que ele vai fazer isso. Ele vai assim, olha, isso aqui não serve para você mais. Você não cabe aqui mais, porque se você for, você vai se adoecer, você vai ficar doente. Espiritualmente, emocionalmente, né? Porque a fraqueza espiritual leva a dúvida, leva a vários embates que a gente não consegue entender, né? Pai Senhor, Chile, bom dia, minha sobrinha. Então a gente tem que entender que o nosso emocional precisa de cura, nós precisamos manter a nossa mente sarada. E quando que nós fazemos isso? No Senhor Jesus. O devocional de hoje Chile, em Romanos, capítulo 8, né? Até o versículo 6 nós caminhamos. Então, não há necessidade. Mas aconteceu isso, foi lá atrás, já passou. O Senhor Jesus já levou. Me fizeram isso, o Senhor Jesus já levou. Eis que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo.
Você está aí andando, você está caminhando, você está aí dando glória ao Senhor, tem força, né? E se você não tem saúde hoje, precisa de saúde, receba saúde em nome de Jesus. O Senhor Jesus te alcança, te cura. Se você querer, toma posse disso, porque eu estou falando mediante a palavra. Então nós precisamos entender, o Senhor Jesus nos chamou para andar em novidade de vida. A novidade de vida começa aqui, na mente. Começa na mente. Se você deixa o inimigo te aprisionar a sua mente, ele prende todo o resto. Ele segura todo o resto. Ele prende você. Você não dá um passo à frente, você não caminha, você não vai à frente, né? E isso é motivo de tudo. Né? Na minha vida, motivo de obesidade, motivo de depressão, motivo de tudo que é tipo de coisa. Né? Ontem eu até postei a fotinha, postei pra glória de Deus. O Senhor falava comigo e eu resistindo, eu não quero ficar postando isso que vai aparecer. Depois eu pensei, vai aparecer o quê? Na hora que você está sofrendo, você quer que o Senhor tira, né? E depois a gente não vai glorificar o nome do Senhor? Não, vamos glorificar o nome do Senhor com tudo que Ele faz na nossa vida. E eu quero orar pela sua vida agora. Quero colocar a sua vida diante do Senhor, assim como a minha. Eu quero clamar ao Senhor pela sua vida, porque eu tenho certeza, né? Você não veio aqui à toa, você não veio nessa live, né? Você que vai, né, tanto tá assistindo agora pela manhã, que vai ver depois, no decorrer do dia, né? Tem gente que eu recebo mensagem de pessoas que aguardam o esposo chegar do trabalho e assiste junto. Então, assim, eu tenho certeza que o Senhor Jesus, ele vai alcançar você. Deus quer arrancar da sua mente as prisões que impedem você de avançar. E se você crê, toma posse, porque o Senhor Jesus, ele é sobre a sua vida, né? E pode ter certeza, se você está incomodando, algo de bom você tem. Se você está caminhando com Deus, bom dia, Elisete, Pai Senhor Jesus, minha amiga, saudade dela, saudade de um abraço dessa mulher, gente, abençoadíssima. Se você está caminhando com Deus, se você está andando com Deus, se você entregou a sua vida para o Senhor, e se você está incomodando no seu ambiente de trabalho, se você está incomodando, pessoas se incomodam, você vê coisas que acontecem, é assim mesmo, sabe por quê? Se você fosse vazio de tudo, se você fosse vazio da graça de Deus, se você não somasse em nada, né, pela palavra de Deus, você não estava incomodando não. Jesus incomodou, os discípulos incomodaram e você vai incomodar mesmo. Se você carrega a presença de Deus, né, você vai chegar num ambiente, esse ambiente ele vai ser transformado. Ele vai ser transformado pela glória de Deus. O Senhor vai usar o seu sorriso, vai usar a sua vida, vai usar o seu abraço. Deus vai usar a sua vida para trazer vida para outras pessoas. Ele tem que ficar incomodado. Esquisito é se ele sentar, né, do seu lado e o inimigo começar a acostumar. Eu sempre falo, tem algo errado, né? Pastor Rafael pode falar sobre isso. Tem algo errado. A luz, ela vai, onde ela vai clarear? É nas trevas. A luz, ela chega para clarear. Nós não temos que travar batalha com pessoas. Não, não. Você não convence ninguém pela sua palavra. Você convence pela palavra e pelo poder de Deus. O Espírito Santo de Deus que está na sua vida, que está na minha vida, na sua, ele é aquele que é responsável, né, por convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se o Espírito Santo de Deus não fizer, quem somos nós na fila do pão, né? E Deus, ele tem alegria para o seu coração. Deixa sua mente livre no Senhor, através dessa palavra, né? Romanos capítulo 8, né? Do 1 ao 6. Deixa sua mente livre, você não anda segundo a carne mais. O Senhor Jesus te resgatou das cadeias infernais. Deus te trouxe para um lugar espaçoso, gostoso na presença do Senhor. Você tem acesso livre ao Pai. Não cultiva na sua mente, no seu coração, pensamentos de morte. Que são pensamentos de morte? Pensamentos de derrota. Mas se diminuir, olha, uma coisinha parece pequenininha, mas você começa a diminuir. Mas eu não sou tão bom assim. Fulano é comparação. É comparação. Mas eu não consigo fazer do jeito que fulano faz. Com certeza você não vai conseguir. Deus chamou cada um para cada coisa. Nós somos parte de um corpo. Nós somos membro de um corpo, cada um servindo ao outro. Eu sirvo você, você me serve no Senhor Jesus e o cabeça é Cristo. E é sobre isso e tá tudo bem. Mas eu não... Nossa, fulano falou isso, isso, isso. Aí você já vai colocar caraminhola na cabeça, ficar sustentando mentira do inimigo? Não. Não, o Senhor Jesus te chamou de quê? Ele disse na palavra que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Cuida da sua mente, você precisa de ficar vivo, pleno, com saúde emocional, espiritual. Você precisa de saúde física, né? Tô vendo a Shirley correndo para lá e para cá, tô orgulhosa da Shirley, falei, meu Deus, que tremendo, né? Eu aprendi a fazer caminhada, meu Deus, pensa num negócio que eu não gostava. E o Senhor Jesus falou, não, você precisa viver um novo tempo. Nós precisamos testemunhar das maravilhas de Cristo. E como que nós vamos testemunhar? Com a nossa mente doente, com o nosso corpo doente, né? Você pode até passar por um processo de enfermidade. E o Senhor ele te dá cura para a glória do nome do Senhor.
né? Você pode passar por um período, né, de estar com a mente confusa, mas você vai passar, você não vai permanecer. Tem diferença, né? José, eu tenho falado isso esses dias, José, ele não ficou ali no cativeiro a vida toda não, gente. Teve honra para ele. E assim também tem honra para sua vida. Vamos orar, né? Senão eu fico falando aqui a manhã inteira, né? Porque se for da palavra, misericórdia, né? Aí eu fico falando aqui a manhã inteira, aí não dá, né? Nós vamos colocar diante do Senhor. Se você tem uma causa, um pedido de oração, tem algo, coloca diante do Senhor, porque nós vamos orar e eu tenho certeza, né? Eu sempre falo sobre perder oração, pode falar, Chico, perder oração é o quê? Orar sem fé, eu não gosto. Se eu for orar, eu vou orar só pra mostrar que eu tô orando na live. Não, o Senhor falava assim comigo, vai ter dias que você vai ter que abrir voz de oração, vai ter dias que você vai ter que levantar a oração na live. Mas por quê? Deus, se ele ordena, ele já ordenou também os anjos para poder cumprir aquilo que lhe apraz. Então, se o Senhor tem falado, ele vai cumprir, né? Então, nós vamos orar nessa hora e o Senhor Jesus te alcança no nome de Jesus nessa manhã. Pai, eu coloco diante do Senhor, Deus, a minha vida, a vida da minha família, os meus filhos. Que o Senhor venha alcançar a minha casa, guardando, livrando de todas as artimanhas do inimigo, tanto no dia de hoje quanto em todos os dias à frente. Deus, cuida da vida dos meus irmãos, Pai, a qual entraram nessa live, a qual os que vão assistir depois. Que o Senhor venha arrancar, Senhor, todas as artimanhas que o inimigo tem lançado na mente. Pai, no nome de Jesus, trabalha na mente deles, Pai. Aqueles bombardeios, Senhor, na mente, que só o Senhor sabe o que está acontecendo. Tem pessoas, Senhor, que estão passando por batalhas na mente que não sabem como vão reagir mais. Mas o Senhor Jesus, no dia de hoje, começa a quebrar essas cadeias infernais segundo a vontade do Senhor. Começa a haver libertação na mente. Prisões na mente, elas caem por terra pelo poder que é no sangue de Jesus. Pai, cura emocional, Pai, dos meus irmãos. Que o Senhor venha alcançar, venha livrar de sentimentos, pensamentos, de coisas que já passaram, já se foram. Que o Senhor venha curar, venha trazer um tempo novo para a honra e para a glória do Senhor. Que o Senhor venha alcançar em nome de Jesus, Pai, portas que precisam ser abertas, portas financeiras, portas, Senhor, espirituais, portas, Senhor, na vida deles que precisam ser entregues, Pai, coisas que precisam, recursos que precisam, meu Deus, ser alcançados com urgência. Alcança a vida deles, alcança os filhos, alcança a família, traz libertação, cura e honra em nome do Senhor Jesus. Até amanhã, né? Se assim o nosso Deus permitir. Amanhã, em nome de Jesus, né? Pastor Rafael viu hoje, né? 7 da manhã. Deus me deu essa vitória. Amanhã, em nome de Jesus, às 7 da manhã, nós estamos aqui para honrar e engrandecer o nome do Senhor, né? E amanhã não, segunda-feira, né? Hoje é sexta. Eu aqui, ó, pensando que hoje é quinta. Amanhã não. Amanhã é sábado. Então, nós estamos na segunda-feira, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Sábado e domingo, não. Aí fica alguém mandando mensagem, hoje tem live. Não, dia de sábado e domingo, não. Mas segunda-feira nós estamos de volta para a glória e honra do nome do Senhor. A paz, Senhor, bom dia. Deus te dê um dia excelente, extraordinário na presença do Senhor. Fica com Cristo e até segunda, em nome de Jesus.